Botafogo tá lá em cima, somando seus pontos, somou 1 nessa rodada e quer somar mais essa semana. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer porque o jogo contra o Fortaleza foi cancelado, foi adiado. Cancelado não, foi adiado, mas o Botafogo quer jogar. E não tem data, né? Então, a Roberta Barroso vai contar pra gente como é que tá essa situação, se o Botafogo vai viajar pro Nordeste, se não vai. O Fortaleza diz que não joga, o Botafogo quer jogar. O que vai acontecer, hein, Roberta? Bruno, tudo bem? Boa tarde para você, Breiler Marra, também para o fã de esporte. Pois é, todo esse imbróglio acontecendo, o Botafogo se preparando como se fosse de fato entrar em campo, inclusive treinando agora, 11 horas da manhã e com tudo pronto para viajar. Entrou com uma ação, acionou o STJD para conseguir disputar essa partida contra o Fortaleza na terça-feira, até porque a CBF divulgou a nota, mas não consultou o Botafogo em relação ao adiamento dessa partida com o Fortaleza. Então, o Botafogo quer entrar em campo, só para a gente explicar para o fã de esporte, o Botafogo no sábado enfrentou o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas aí teve um pico de luz na região e o disjuntor geral do Newton Santos acabou desarmado, então o jogo foi paralisado algumas vezes no sábado. Então, a partida terminou no domingo e sem a presença da torcida. Aí foi um jogo mais morno ali naquele momento, sem emoção, até porque o torcedor não esteve presente no estádio. E os 2 gols foram marcados ainda no sábado, Tiquinho Soares pelo Botafogo e Pablo pelo Atlético Paranaense. Acontece que a CBF, então, em nota, disse que essa partida contra o Fortaleza seria adiada em relação ao artigo 26, em que prevê 66 horas de descanso entre um jogo e outro. Mas o Botafogo não está medindo esforços para que essa partida aconteça nessa terça-feira, está esperando ainda uma resposta do STJD, como eu disse, treinando agora e com tudo pronto para poder viajar. Senão o Botafogo só entraria em campo no final de semana contra o Cuiabá e teria que achar uma data para que essa partida seja realizada, inclusive poderia acontecer no período de data FIFA, mas aí tem toda aquela história de que, por exemplo, o PR pode ser convocado, não teria o goleiro titular, enfim, o Botafogo correndo contra o tempo para conseguir mudar essa decisão. O técnico Lúcio Flávio falou sobre esse confronto diante do Atlético Paranaense e também dessa tentativa do Botafogo de tentar jogar ainda essa partida na terça-feira, e o Lúcio Flávio chega agora nesse Sport Center. É isso então, o Botafogo seguindo toda a programação, treinando agora na parte da manhã e aguardando uma resposta do STJD, e a CBF ainda até o momento com essa partida mesmo adiada, como divulgou em nota oficial no domingo, mas o Botafogo não medindo esforços para poder disputar esse jogo contra o Fortaleza. E só para a gente fechar, o Tiquinho Soares, que marcou o gol do Botafogo no sábado, logo depois da partida que terminou ontem, fez um post nas redes sociais, colocou uma foto e na legenda ele colocou CTCT, contra tudo e contra todos, uma sigla que já virou aí rotina entre os clubes que se sentem prejudicados. É isso então, o Botafogo nessa luta para jogar ainda nessa terça-feira, mas por enquanto esse jogo mesmo adiado. Bruno, volto com você. Será que é isso também que explica essa pressão toda do Botafogo para querer o jogo? Porque normalmente a gente vê time reclamando de jogos seguidos e pedindo adiamento. O Botafogo faz questão de jogar. Por uma questão que a Roberta explicou bem, ele pode perder jogadores na data FIFA. Sim. Ele pode imaginar que agora é um Fortaleza desinteressado na competição. E mais, ele vai ficar com a mesma pontuação e os outros podem se aproximar. Eu acho que tem um efeito psicológico também. Bruno, sinceramente, para mim, cada caso é um caso. O caso de você não respeitar as 66 horas, isso é menos do clube, mais da entidade. De não ficar encavalando o jogo, de não ficar, sim, cumprindo exigências de data FIFA. E aí, a gente já viu aqui no Brasil várias vezes, marca jogo, marca jogo, marca jogo e não respeita a questão física dos jogadores. No caso de ontem, sábado, ontem, domingo, isso foge da CBF, isso foge do Botafogo. Eu entendo o pleito do Botafogo e eu vou te falar, não acho que está errado. Porque os jogadores estiveram em campo por 40 minutos só. 40 minutos eles treinariam. 40 minutos treinariam até um pouco mais. Então, não tem um prejuízo de saúde, não tem um prejuízo físico dos jogadores. Então, o Botafogo, para mim, tem que pleitear jogar mesmo. A questão toda é, a CBF abre mão porque ela tem uma regra para cumprir. E ela abre mão entendendo que esse é um caso de exceção, porque o jogo foi sábado e terminou domingo. Por
outro lado, prejudica o Fortaleza, porque já desmobilizou o Fortaleza? Fortaleza, ao receber a informação, deu folga para os jogadores hoje. Aí é um erro, né? É um erro da entidade. Mas eu acho que o Botafogo tem que pleitear o que ele acha que tá certo mesmo. E o Botafogo tá treinando e diz que vai viajar à tarde para Fortaleza. Não, é polêmico, mas isso à parte, o Botafogo precisa melhorar. Porque o Botafogo tem 44% de aproveitamento no segundo turno. O aproveitamento do Red Bull Bragantino, que está em segundo e está a 7 pontos, é de 74%. Se os dois times mantiverem esse aproveitamento até o final, o Red Bull Bragantino é campeão, com 74 pontos, e o Botafogo com 72. Então, por tudo isso, é preciso que o Botafogo ligue esse sinal de alerta, necessidade de melhorar o seu rendimento, melhorar o aproveitamento no segundo turno para não dar brecha para concorrente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, negou o pedido do Botafogo de manutenção da partida contra o Fortaleza, que estava prevista para terça-feira, 24, na Arena Castelão. Portanto, a decisão de adiar o duelo, tomada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, seguiu de pé e o confronto será remarcado em uma data futura.